É com alegria em nossos corações que nós, essa noite, estaremos falando de um tema que, dentro do movimento espírita, nós falamos bastante, né? Que é a imortalidade da alma. E como esse mês de outubro é um mês dedicado às crianças, nós trouxemos hoje uma reflexão em torno dessa de Crianças no Além, né? Uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, e tratando aqui, então, Crianças no Além, o consolo da imortalidade. Quando eu pensei nessa fala, nesse tema, lembrei também que no dia de amanhã, dia 3 de outubro, nós temos aí o aniversário do nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Ou Rivail, como a maioria, né, pronuncia, o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Não é o criador, que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Mas Allan Kardec é esse codificador, que por intermédio dele, toda essa organização do Pentateuco chega às nossas mãos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Livro Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? Então, são obras, e posteriormente à morte, né, o desencarne de Allan Kardec, é editada a obra, Obras Póstumas. Né? E a doutrina espírita, ela vem nos trazer a mensagem que Jesus, né, nos trouxe, a mensagem de amor, e mostrando que esse amor que nós construímos, ele vai além do túmulo. Que quando sepultamos alguém, ali está sepultado apenas o corpo carnal, o corpo físico, mas que o espírito imortal, ele continua vivo. E esse livro, ele nos traz uma mensagem assim muito interessante, e logo no início há uma mensagem de Emmanuel, que ele fala o seguinte, ele inicia o texto fazendo a seguinte indagação: por que a desencarnação de crianças, vidas taladas em flor? Por que as crianças, né? A gente olha aquele serzinho tão, né, tão puro, tão indefeso do ponto de vista, né, físico, né, que exige todo o cuidado, naquela fase, às vezes, de um riso mais lindo, né, do carinho, do acolhimento, às vezes, né, tão intenso dentro da família. Por que a desencarnação, né? E aí a resposta diz o seguinte: muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução implacável ou impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ao ser induzido a elas em benefício próprio. E aí eu estava, no momento que a gente vai fazendo essa leitura, essa reflexão, a gente observa assim, o quanto que nós, ainda do ponto de vista, né, muito materialista, nós não queremos, né, nos despedir de um filho, principalmente o pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma pessoa que está numa relação mais próxima. Ele imagina que, meu Deus, tinha toda uma vida pela frente. Mas o que, que nós sabemos dos compromissos, da programação reencarnatória? O que, que nós temos consciência daquilo que aquele espírito, antes de vir a estar conosco nesse núcleo familiar, qual foi essa programação? E aí a gente imagina que ele vai fazer uma menção àqueles filhos que às vezes cedo, né, saem de casa, vão às vezes para outro estado e já ali vão para outros países, e você sabe que ele está lá, mas às vezes a convivência diária, ela às vezes não existe. Então, quando Emmanuel faz essa consideração, essa exemplificação, ele traz para a gente a ideia de que nós estamos
separados provisoriamente do corpo físico. Mas tudo aquilo que é construção de amor e de sentimento, não há barreiras com a morte do corpo. Porque a vida, ela permanece. A vida, ela continua. E esses sentimentos, tanto para quem está aqui, de saudade, de amor, de carinho, também quem parte leva esses sentimentos. Então, nós estamos conectados pelo fio do amor, do sentimento. E aí, a doutrina espírita, quando eu inicio falando de Allan Kardec, nossa gratidão por todo esse cuidado, por todo esse trabalho, né, da codificação, porque é tão bom diante de uma despedida de um corpo, eu saber que aquilo não está acabado. Porque imaginemos nós amar tanto um filho para ver tudo acabado. Mas saber que tudo isso continua, que meu sentimento, que meu amor por aquele ser, ele não terá fim. Porque o espírito imortal continuará vibrando, continuará na mesma sintonia, na mesma conexão. E aí, prosseguindo, nós podemos fazer uma leitura aqui de um recorte ainda da fala de Emmanuel, que ele diz assim: a palavra simples e eloquente do garoto e amigo, que nós vamos narrar, que é a história do garotinho Marcos, quanto possível para reconforto dos entes queridos, aqui se encontra demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução que não dá saltos. E aí aqui nós vemos um ponto muito importante e muito bonito, que não é exclusivo nosso da doutrina espírita, que é a mediunidade. A mediunidade está para todos nós. Mas nem todos nós temos na mediunidade o comprometimento e a seriedade. E é um dos lemas nossos, dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, que nós possamos, ao lembrar da questão da desencarnação, o grande papel que, por exemplo, Chico Xavier exerceu aqui na Terra, essa missão de amor, por intermédio daquelas mãozinhas abençoadas. Quantas cartas, quantas mensagens, quantos consolos por ali chegaram. E quantos médiuns já também nessa tarefa. E hoje nós temos também tantos médiuns aí comprometidos, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que na sua simplicidade, na sua amorosidade, no trabalho do bem, são esses, vamos dizer assim, esses carteiros, né, aqui na Terra, a levar essa mensagem reconfortante àquele que se despede provisoriamente de um filho. Porque esse filho, esse amor, ele sobrevive. E o quanto que é consolador. O quanto é consolador. Quantas pessoas têm buscado na doutrina espírita esse consolo? Às vezes são de outros credos, às vezes nunca estiveram ligados a movimentos religiosos, mas no momento em que se veem nessa saudade, nessa dor profunda, vem em busca. Porque ali a pessoa quer encontrar algo que possa calar aquela dor que fala tão forte dentro de si. E foi através de Chico Xavier que o Marcos, né, esse garoto de apenas 12 anos, né, traz essa mensagem através desse livro, esse livro que a gente já leu e releu várias vezes, mas é muito interessante que hoje nós vamos estar compartilhando as lições, o que esse garoto, o que aconteceu com essa família, para que todos aqui possam compreender, né, que todos nós possamos entender o quanto que o consolo de uma mensagem daquele que está num outro plano e traz as suas notícias, o quanto que isso cala aquela dor, aquele sofrimento. A saudade, ela vai existir. As lágrimas, elas vêm muitas vezes lavando as nossas dores. Mas o desespero, a doutrina espírita nos ensina que através desse consolo, dessa certeza da continuidade da vida, então, desse modo,
nós temos maior entendimento e compreensão acerca desse trânsito entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá, mas a certeza é de que todos os nossos vínculos, todas as nossas relações, elas permanecerão acesas, elas permanecerão vivas, e nós precisamos investir nessas relações de amor para que nós prossigamos nessa mesma sintonia. E Emmanuel ainda fala assim: acima de nossas modestas argumentações, o que vale neste livro é o consolo iluminado de esperança que resuma destas páginas, não somente para os genitores do comunicante, a mãe e o pai, né, desse garoto, mas também para aqueles outros pais e mães do mundo que perderam filhos amados no alvorecer da esperança. Que novas áreas de assistências se descerram depois da experiência física, em auxílio dos pequeninos carecentes de instrução e ternura. E aí Emmanuel prossegue dizendo que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre, e sim para que na vida ou além da morte haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. E essa fala de Emmanuel, ela vem trazer essa ideia, porque muita gente pensa assim: mas se era para tirar, por que Deus me deu esses filhos? Né? Porque às vezes conviver com uma criança 9 meses, 12 anos, 7 anos, e essa criança morrer. Então ele fala, não é para entender a morte como um fim, mas como o momento de ternura que nós tivemos de vivência para que prossigamos nesse pensamento amoroso. Então, que a união, que os laços que nos aproximam espirituais, eles sejam cultivados, né, através do nosso pensamento e através das nossas ações no bem. Então, assim, apresentando um pouquinho as personagens desse livro, nós vamos ver que nós temos aí o pai, Roberto Urucu, o pai que era Roberto Ucuru e a mãe, Dona Elite. O filho, Marcos, 12 anos, o outro filho, João Batista, de 11 anos, e Sheila, de apenas 7 anos. Dentro desse contexto, nós vamos observar que essa era uma família que o Kuru, ele, um japonês muito fechado, aquele homem muito contido, né, na conversação, mas extremamente cuidadoso, ligado aos filhos, à esposa. Ele tinha assim uma ligação tão intensa com a sua família. Sempre que era alguma programação, que os meninos tinham que ir para algum lugar, ele às vezes não deixava, ele demonstrava assim um certo obstáculo, e a dona Elite, ela sempre tentava de alguma maneira fazer com que o esposo, né, às vezes liberasse um pouquinho mais. E aí chegou um determinado tempo, no ano de 1975, esses meninos o Marcos tirou a notaça, foi o primeiro colocado, e aí eles já haviam sido convidados para estarem numa outra cidadezinha, na casa de amigos, né, familiares, e eles estavam assim com muita vontade de ir. E a mãe dele falou das crianças, falou para o esposo: deixa os meninos irem, já vem tão cansado, um período letivo, deixa eles dois, e aí vai com a nossa família, e depois, logo em seguida, eu vou para buscá-los. E aí, ele olhando, né, aquele desejo dos filhos, então foi o pequeno Marcos, né, e de 12 anos, e o irmãozinho dele, João Batista, de 11 anos. A Sheila, a filha mais nova, de 7 aninhos, ela foi depois com a mãe dela para buscar os irmãozinhos. E o Curu ficou em casa, ele não viajou. Certo que esses meninos, eles
foi um momento assim muito intenso, com a família, com os amigos, momento de muita diversão. Só que o seu Curu, ele nunca havia comentado com a dona Elite que, quando ele ainda era solteiro, né, um jovem, ele disse que um dia um amigo, né, falou para ele, olha, que ele tinha evidência, né? Ele disse que um dia ele haveria de se casar, seria com a brasileira, ele casaria-se com a brasileira, mas que essa brasileira, ela teria com ele 3 filhos, mas que essas crianças morreriam ainda, né, na fase da infância. Ele nunca havia contado essa fala desse amigo para ele, para a dona Elite. E quando, toda vez que alguém convidava os meninos para ir para algum lugar, ele era o primeiro a impedir. Mas dessa vez ele pensou, nossa, eu não posso criar meus filhos dessa maneira, né? Então ele deixou. E as crianças foram. Dona Elite depois foi. E já no retorno, né? Estava vindo de carro, Dona Elite, a cunhada dela, né? As crianças. E era uma alegria só. Num determinado momento, a Sheila, a filha caçula, mudou de lugar, né? Ela estava no banquinho da frente, teve alguém que teve uma indisposição, a cunhada dela foi para trás, e assim ficou a tia dos meninos, a tia, a Sheila e as 2 crianças atrás. E logo, poucos minutos depois dessa troca de lugar dentro do carro, ocorreu um acidente. Acidente esse que todos que estavam no banco traseiro morreram. E quem eram essas 4 pessoas que morreram? A tia, a cunhada da dona Elite, tia das crianças, o Marcos e o João Batista e a Sheila, a pequena Sheila que estava no banco da frente e veio para trás e aconteceu esse acidente. Desde esse momento, a família ficou transtornada. E eles eram de um segmento religioso, que aqui o livro não fala, mas não eram espíritas. Mas logo que tudo isso aconteceu, logo em seguida, ela procura Chico Xavier. E enfrenta toda aquela fila, né, em busca de um consolo, de uma ajuda. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez. Pediu ao Chico para que ele, né, desse alguma mensagem de consolo, e Chico olhou, ela chegou a mostrar as fotos, mas Chico, naquela humildade, ele falou, minha irmã, né, quem sou eu? Por que Chico fala quem sou eu? Porque não era o Chico o portador da mensagem. Chico, ele psicografava as mensagens, mas quem enviava e quem sabia o momento certo era a espiritualidade, porque o telefone é de lá para cá. Então, na 4ª vez que ela teve lá, chega uma mensagem. E quem vai ditando essa carta, que diz aqui com mais de 80 laudas, foi o Marcos, esse garoto de 12 anos, que na espiritualidade, ainda naquele grupo de crianças, adolescentes recém-desencarnados, principalmente de uma maneira mais, né, assim, imediata, né, a desencarnação, eles estavam ali acolhidos. E ele disse que, se eu não estou equivocada aqui, são 10 meses depois da desencarnação dele que essa mensagem chega, né? E aí, o Marcos, ele começa falando para a mãezinha dele, para que ela mantivesse a calma, porque também a saudade do outro lado era muito intensa, mas que cada vez que ela chorava, que ela gritava em desespero, a pequena Sheila não conseguia se conter, e que todas aquelas cuidadoras do mundo maior tinham um trabalho enorme para acalmar o seu coração, mas que os gritos de lamento daquela mãe doía profundamente em seu coração. O seu Curu, esse senhor que ele já era um homem muito
contido, mas que com aquela situação ele se fechou muito mais, ele não conseguia, né, dividir aquela dor, aquele sofrimento. E aí ele falou, o Marcos, na carta, ele diz, né, que o avô estava ali do lado dele, o auxiliando, né, no envio dessa mensagem. Era ele, e ele estava sendo muito obediente ao avô. E aí ele prossegue, ele fala assim: sei que não é fácil, minha mãe, porque nós éramos seus únicos filhos. E de repente, né, ver tudo isso, né, ver seu lar sem o encanto, sem a correria das crianças. E aí ele diz: até um gigante nessa hora se sentiria bem pequenininho. Imagine a senhora, uma mãezinha que ama, uma mãe que zelou, que cuidou, e de repente vê ali os seus filhos tendo que sepultar 3. Mas nós estamos aqui, nós continuamos vivos. E aí prossegue, né, falando desse mundo, de como as coisas, como eles foram acolhidos. E é tão interessante porque lá na frente, o texto, ele vai falar o seguinte, deixa eu pegar aqui que achei bem lindo. Ele diz assim: mãezinha, tudo o que foi nosso, de nós 3, dê a outras crianças em nosso nome. Ficará para nós o coração inteirinho, porque a senhora, o papai, João Batista, Sheila e eu não nos separaremos. Peça energias para nós, nas preces do seu carinho de sempre. Mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossas vidas e por isso nenhum de nós está livre de chorar. Mas as nossas lágrimas devem ser orações, orações de gratidão e amor, paz e fé. Um dia estaremos todos juntos, mas não deseje vir para cá como quem força a entrada de uma casa desconhecida. Normalmente, quando nós perdemos um ente querido, e a gente fala perdemos entre aspas, às vezes o desejo de quem está aqui é ir-se embora, para ver se tem a oportunidade de estar junto daquela pessoa. E a mensagem que Marcos nos traz é uma mensagem muito linda, porque ele fala que, né, não queira, né, vir para cá, e ele cita um exemplo como quem força uma entrada na casa de um desconhecido. Porque o nosso retorno ao plano espiritual, ele vai seguir a programação divina. Que ela pudesse permanecer aqui, que ela pudesse fazer a doação daquelas roupinhas, daquilo que pertencia a eles, que ela não ficasse cultuando o que era deles. Porque, na verdade, a essência daquela relação, daquela vivência, era de ordem espiritual. E com isso, ele diz: isso aqui permanece, isso aqui continua. Nada haverá de separar essa nossa união, esse nosso sentimento. E aí, ele prossegue na carta, né, trazendo ainda a lição de que temos tantos irmãos nas calçadas e nas ruas pedindo auxílio, sejam eles filhos também do seu coração. Eu nessa parte aqui, quando eu começo a refletir o quanto um menino, você vê, que desencarna aos 12 anos de idade, está ainda no plano espiritual, ainda nesse processo, né, de, de consciência do estado espiritual, mas que traz, através da sua palavra, uma mensagem de vida, uma mensagem que trabalha essa vida para que cada um de nós que aqui estamos, né, seguindo nesse plano corpóreo, que a gente possa refletir, para que a gente possa estar consciente da importância que é servir aqueles que estão necessitados aqui na Terra. Porque cada um desses são considerados órfãos e muitas vezes nós podemos servir de pais. Enquanto às vezes nós estamos presos na saudade, na dor daquele que partiu. Ele diz: quantos no plano espiritual encontraram o aconchego,
através de uma mãe, através de uma irmã, através de alguém que se faz, pelo vínculo espiritual, aquele que acolhe. E aqui na Terra, o que nós temos feito por tantas crianças que estão aí em abrigos, por tantas crianças que às vezes se fazem nas ruas, por quantos irmãos que estão aí nas calçadas, nas praças, às vezes dependendo de um olhar, de um carinho, de um bom dia. O Centro Espírita Cristo Consolador tem alguns trabalhadores que estão engajados nessa tarefa de, através do café da manhã, e a gente coloca esse café entre aspas, porque, na verdade, o que está sendo levado mesmo é um momento de encontro, em que as pessoas podem se perceber, podem ser vistas, serem vistas, porque muitos dos nossos irmãos que se encontram nas ruas, eles muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade. Quantos de nós, ao passarmos por muitos dos nossos irmãos, não enxergamos? E o pequeno Marcos, em espírito, consegue trazer essa mensagem através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, como a grande oportunidade, a grande possibilidade que nós temos de fazer com que a mensagem rediviva de Jesus ela possa alcançar esses nossos irmãos, não simplesmente através das nossas palavras, mas através das nossas mãos, através dos nossos sentimentos, através de um olhar, esse olhar que percebe, esse olhar que olha para alguém e é possível dizer: meu irmão, eu estou aqui, vamos juntos nessa caminhada. Porque o Marcos, ele diz que no plano espiritual, nunca lhe faltou o aconchego, nunca lhe faltou o abraço, o acolhimento de familiares que os antecederam, mas também de tantos outros irmãos que ali se fazia presente para consolo, para acolhimento. Porque o Marcos diz que a saudade que existe aqui, essa saudade também ela está lá. E se não fosse por essa saudade, ele disse que tudo estaria maravilhoso. Ele fala para a mãezinha dele. Então é essa saudade, ela está tanto de quem fica quanto de quem vai. Mas o mais importante é que a gente prossiga no trabalho, que nós possamos nos envolver nessa energia de amor, porque quanto mais nós doamos afetividade, mais nós nos preenchemos dessa força divina e podemos prosseguir. Sepultar uma criança, sepultar um filho, é uma tarefa difícil. Mas é preciso confiança em Deus. É preciso confiança na espiritualidade, para que se possa ter forças e prosseguir, sem querer antecipar o nosso retorno. Porque muitas vezes esse desejo, dessa antecipação desse retorno, pode, às vezes, manter muito mais distante daqueles a quem nós queremos tanto encontrar. Então, é importante que esse vínculo pelo pensamento, pela oração, ele se faça presente. Mas, principalmente, a doação de amor em nome daqueles que já retornaram. E Marcos fala: faça a doação em nome de nós três, minha mãe. E ele pede isso para a mãezinha. E esse livro, como lá no início Emmanuel nos fala, ele não vem simplesmente aos genitores, mas a todos nós, como uma tomada de consciência da importância que nós temos, daqueles que a gente mais tem saudade, daqueles que nós sentimos a dor do até logo, que nós possamos fazer o bem em nome deles, para que aqui na Terra nós possamos ser esse farol, ser esse pãozinho de luz que chega para alimentar e para iluminar a vida daqueles que aqui se encontram tão, às vezes, sem serem vistos, às vezes que lá, como a gente diz, os infortúnios ocultos, e que muitas vezes nós não conseguimos enxergá-los, porque nós estamos presos simplesmente na dor que me consome. Então, que o amor, que essa força que vem de Deus, ela possa ser vida dentro de mim e que eu consiga, através dessa energia, movimentar outras vidas. E na sequência, ele diz: aqui muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo. Lembra quando a gente comentou que muitos pais que vão e os filhos ficam?
lá eles se reúnem, esses filhos, né, que retornam daqui da terra antes de seus pais. Então, eles se unem a essas crianças e orando pelos que aqui se encontram, que os que aqui estão na terra possam seguir esse modelo, né? E ele diz: mas eu sei que a senhora e meu pai serão auxílio e bênçãos para esses meninos, filhos de tantos amigos bons que nos amparam aqui. E eu separei uma frase, que é a frase que me chamou muita atenção, que ele diz assim, para a mãe dele, mas a mensagem é para todos nós, que ela pudesse viver com fé no reencontro. E aí, quando nós, né, trouxemos essa ideia, né, essa mensagem através desse livro, né, Crianças no Além, o consolo da imortalidade, é para que a gente possa fixar o pensamento nisso, viver com fé no reencontro. Porque a vida não para, a vida continua. E por mais, né, que a gente chore, porque nós sentimos saudades, mas vamos imaginar alguém que a gente ama muito e que está em outro país e que por N, né, impossibilidades nós não nos encontramos fisicamente. E às vezes o que nos, né, faz contactar com a pessoa é um telefone, uma mensagem. E assim nós nos lembremos que o fio que nos conduz, né, o fio condutor, as nossos familiares, aqueles que deixaram, que sepultaram a sua criancinha, o seu filho, que possa entender que esse fio condutor, ele não foi sepultado ali. Porque o fio condutor do amor, ele segue, ele permanece. Então, porque haverá esse momento do reencontro. Imaginemos nós, com que alegria será esse momento do abraço, do aconchego. E que muitas vezes as pessoas nem percebem, mas que na hora do sono, na hora do repouso, na hora que descansa, muitas vezes a espiritualidade permite que esses irmãos se encontrem. E às vezes quando a pessoa acorda, ela acorda com aquela sensação, né, de bem-estar, uma saudade. Mas é uma saudade cheia de conforto, cheia de consolo. Porque é isso. Aqueles que nos antecedem, eles continuam vivos. E a mensagem dessa noite, ela vem em agradecimento à doutrina espírita. Essa doutrina que, né, a terceira revelação chega para nos mostrar, para nos dizer que a vida continua límpida, continua, né, além do corpo carnal, que a nossa essência é espiritual e que muitos que aqui encerram a sua jornada, era a sua programação. Muitos vêm com programação de 1 aninho, outros de 10, outros de 20, outros de 100, mas cada um de nós trazemos uma organização, um planejamento, que todos nós, através dessa mensagem, né, que Marcos nos traz, através da psicografia amorosa do nosso querido irmão Chico Xavier, que do plano espiritual tenho certeza que ele continua no trabalho amoroso do bem, que todos nós possamos, né, lembrar de que todas as crianças, todas aquelas que nós, né, chegamos um dia a rogar a Deus pela vida e pela saúde, que muitas vezes Deus nos atende sim, mas essa vida e essa saúde no plano espiritual. Porque muitas vezes a pessoa entende que Deus não ouviu minhas preces. Ele sempre nos ouve. E Deus sabe o que é melhor. E nós trazemos conosco, mais uma vez repetindo, o nosso planejamento, a nossa programação. Portanto, é importante que a gente possa, hoje ainda, amar ainda mais os nossos filhos. Que ainda mais possamos dizer tudo aquilo que nós temos de ternura em nossos corações. Que não deixemos para amanhã a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer: meu filho, estamos juntos nessa caminhada. Porque todo o amor que nós investimos nele é um investimento seguro na tarefa de amor. Que possamos semear
essa lição, que possamos exemplificar esse amor, essa mensagem que o pequeno Marcos nos traz, que possamos, onde quer que estejamos, lembrar que nunca estamos órfãos do amor de Deus e que amemos indistintamente. Que possamos olhar o nosso próximo, lembrando do que o Marcos nos diz. Quantos filhos, quantas pessoas nesse momento carentes de uma mãe e de um pai, e nós podemos ser essas mães e esses pais a todos aqueles sedentos de amor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Abraço fraternal. Amemos as nossas crianças, que possamos acolher tantas pessoas que estão aí rogando um afeto, um olhar, que possamos lembrar dessa mensagem sempre. Abraço, meus irmãos.